Olá, meus queridos, iniciando mais um podcast, programa de entrevistas e sabe o quê? Uma honra tê-los aqui comigo. Eu sou o professor Altair Prado e a cada semana um episódio inspirador com pessoas inspiradoras. E o que eu mais gosto, pessoas que estão no anonimato e que têm muito a contribuir. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, vá lá na nossa página no Instagram e no TikTok e siga, tá? Seguinte, vamos falar de um pouquinho dos patrocinadores, né? A StudyStation, Centro de Idiomas, trabalha com idiomas inglês, espanhol, português para estrangeiros, mas se tem uma dificuldade de aprendizado, um TDAH ou algo assim, nós temos a solução para você. Entre no QR Code e siga. Tem um bem, quer protegê-lo? Um carro, um veículo, uma casa? Prado Imóveis e Seguradora. Clique no QR Code também. Nós temos agora também a parceira que é a Ador, nossos óculos, inclusive, haverá um sorteio, sairá lá no Instagram, inscreva-se e participe. Como sempre, eu como educador, eu sou muito apaixonado pelos livros, pelas letras e sempre fui muito estimulado. Lembro da minha infância como um momento prazeroso, que minha maior alegria era ler livros. As pessoas ficavam espantadas de eu ter que ler livros. E eu pedia livros de aniversário. E hoje eu tenho a honra que eu fiquei tão espantado de ter aqui a editora da Melhoramentos. Ela vai explicar mais. E já inicio com esse aqui, que eu tenho um carinho muito grande. O menino maluquinho do Ziraldo. Ela me mostrou, fiquei até emocionado. Trago aqui Leila. Fala. Bortolazzi. Leila Bortolazzi, ela é editora da editora Melhoramentos. Exatamente. E é uma honra tê-la aqui em nosso programa de entrevistas. Saiba que é uma pessoa que nos inspira muito. Você ainda valorizar a educação neste país. Bom dia, se apresente, por favor. Bom dia, bom, gente, um prazer mesmo estar aqui. Sempre é bom falar de livro, falar de literatura, trazer esse assunto tão importante, né? A leitura, a literatura é indiscutivelmente importante para os indivíduos. Então, um prazer estar aqui, é um prazer te conhecer pessoalmente, Sim. né? Nós já não tínhamos... Sim. Eu falo que eu ganhei uma amiga. Ganhou uma amiga, com certeza. Realmente estou seguindo o canal, estou vendo muito as entrevistas, obrigado. Muito bacana. E o Merli que indicou esta pessoa maravilhosa aqui. Obrigada. O Merli foi entrevistado, assista a entrevista dele, eu vou deixar depois o link lá para vocês assistirem, que é outra pessoa fantástica. Meus filhos releem os livros dele. Vamos começar. Você trabalha na editora Melhoramentos como editora da parte infanto-juvenil. Exatamente. Posso perguntar há quanto tempo? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Há quanto tempo já? Eu trabalho desde 1981, acho que muitos de vocês não tinham nascido ainda. Eu vou ser sincero, eu tinha 3 anos. 3 anos, eu calculei, mas... 3 anos. E você está lá desde então? Então a minha história foi Conte assim. Um pouco. Eu sempre gostei muito de ler, né? Acho que isso é um pouco óbvio, né? A gente não tinha muita opção na televisão, tinha já TV, mas tinha limite de horário para assistir. E na minha casa, apesar dos meus pais serem, né, assim, meu pai lia muito, minha mãe lia um pouco, mas meu pai lia, então era aquilo, todo dia eu via meu pai com um livro na mão. Ele assinava o antigo Clube do Livro, então sempre tinham livros lá. E não tinha restrição de leitura, sabe? Ninguém ficava controlando muito o que a gente estava lendo. Então, eu lia romances, lia aqueles livros do Clube do Livro. Uma pena que hoje eu não tenho mais esses livros, né? Porque a gente vai mudando de casa. Vai mudando de casa, então, em algum momento, você tem que fazer uma doação para a biblioteca. Não restou nenhum. Não, mas eu ainda vou procurar na internet e devo achar algum. Com certeza. Então, eu sempre tive muito acesso ao livro. E como eu cheguei a te contar, eu morava a um quarteirão da Melhoramentos. Então, meus tios trabalharam lá, minha tia trabalhou lá. Então, conhecia muito a editora e foi com surpresa que uma amiga me chamou para trabalhar lá. Legal. E eu nunca tinha imaginado trabalhar como editora. Eu, na verdade, estudava publicidade e propaganda na FAAP. Então, minha ideia era ser publicitária, era aquela época
Uau, Oliveto, DPZ. Então, eu achava que ia trabalhar em publicidade. Só que quando eu comecei a estudar, e aí nós tínhamos lá uns amigos que ainda na FAP ainda tinha jornalismo, então eles falavam, tem certeza que você quer fazer publicidade? Porque você vai vender para as pessoas o que elas não precisam, o que elas nem têm dinheiro para comprar, e aquilo, sabe, ficou ecoando na minha cabeça. Aí, quando eu comecei a trabalhar com livro, eu falei, gente, que bacana, eu posso trabalhar na divulgação do quê? De coisas que vão fazer bem para a pessoa, vão fazer bem para a vida, afora da pessoa gostar de literatura. Sim. E eu ingressei lá na editora, eu ainda estava no comecinho da faculdade, eu não era tão criança, mas era bem jovem. E trabalhava na área de divulgação, trabalhei bastante tempo na área comercial, depois fui um pouco para a área de... Não chamava marketing, mas era marketing, até que me convidaram, né? Fui atraída para trabalhar no editorial. Então, desde 86, 87 que eu trabalho no editorial e sempre trabalhando com os livros e acabei me especializando nos infantis e juvenis. Qual o principal papel de uma editora? Então, a editora ela vai selecionar dos tantos originais, recebe muito original, textos de autores, ou autores que já são da casa, ou autores que não são da casa, né, espontâneos, que escrevem e mandam pra gente. Então, o editor vai fazer a análise desse material todo. É o seu caso. É o meu caso. Selecionar aqueles que... Você lê muito, então, né? Leio bastante. O seu trabalho é baseado na leitura? É baseado na leitura. Na leitura, até antes da pandemia, né? Que a pandemia mudou um pouco o nosso dia a dia, mas até antes da pandemia a gente imprimia mesmo, fazia anotações no papel, então a gente trabalhava bastante com... É um trabalho minucioso, né? Cansativo? Não, para mim não é. O que eu acho que as pessoas não sabem, porque essa é a parte romântica, né? Como é bacana ler e tal, né? Deixa eu tomar um golinho. Por favor, fique à vontade. A água está aí para você. Tem essa parte romântica, né? Almoço com os autores, gente, não é só isso, não. Tem uma parte, tem uma parte da parte da burocracia, então a gente faz o contrato, porque tem toda essa, né? A parte orçamentária, então a gente tem que fazer o orçamento, ver se viabilizar. Os editores estão envolvidos nisso, Então tem o orçamento, quanto vai custar, né? E a gente precisa até divulgar isso, tá, gente? Atrás de um livro tem um batalhão de gente. Atrás de um livro? De um livro tem um batalhão de gente. Sim. Então, o editor, né, essa que vos fala, tem os assistentes, os editores assistentes que vão cuidar da produção, tem o ilustrador, tem o revisor, preparador de texto, o diagramador, que vai fazer o projeto gráfico do livro. Enfim, tem... E o pessoal do fiscal, né, departamento fiscal, departamento jurídico, o pessoal da gráfica. Então, realmente, atrás de um livro tem... Mais de 10 pessoas. Pelo menos 10 pessoas. O próprio... Nossa, que legal. Os gerentes, a administração, né? Infelizmente, a gente chega numa livraria, quer dizer, quem vai, né? Então, até falindo. Vamos chegar daqui a pouco, mas até falindo. Você acha isso aqui, que lindo. Daí você começa a olhar e fala, peraí, mas quem fez esse desenho? Você começa a olhar, você fala assim, peraí, um livro, ele gera empregos. Gera muito emprego. E, infelizmente... não estão mais, assim, as pessoas não olham por este lado, preferem, não sei, as pessoas banalizam muito a leitura no Brasil, eu acho, tá? Por falta de, como o Merli mesmo falou, por falta de estímulo. Não é que o brasileiro não sabe, não gosta de ler, o brasileiro não foi estimulado a ler, mas eu vou voltar nisso. Qual o seu critério como editor, assim, quando você pega uma obra, que pra mim é uma obra, eu não falo assim, pega um livro, você pega uma obra. Sim. O que te leva a falar assim, não gostei disso? Você tem alguns critérios ou não tem? Ou é na hora a sensação da emoção? Tem primeiro os critérios da adequação da obra ao catálogo da empresa, né? Então, a gente tem sempre assim, as demandas, um tema que falta, ou um tema que a gente já tem demais. Então, tem essa linha de corte, vamos dizer. Né? Então, sei lá, livro de atividades... né, que para preencher, no momento a gente não tem tanto essa linha.
ou se é um livro de contos. Fica a dica. Se é um livro de contos. Então, eu vou primeiro de acordo com as necessidades da empresa ou da editora e aqueles que não fazem parte da linha editorial. Esse é o primeiro critério. Você já faz ali uma linha de corte e depois é na hora da leitura mesmo, né? Que eu vou ver o quanto aquele texto é fluido, o quanto de diferença ele traz, quanto de ineditismo traz no tema, a maneira, né, o modo como é trabalhado aquele tema, sei lá, se eu vou falar de cyberbullying, se eu vou falar de romance, tem a faixa etária, né? Então a gente tem Qual que é a faixa etária que você trabalha? Eu trabalho de 0 a 15 anos. A Melhoramentos tem outro de 15 para mais para frente ou não? Nós temos uma linha de jovem, a gente chama de jovem adulto, né? Que é dos 15 aos 25. Dá uma esticadinha hoje, até os 30, né? Tem uma linha também, mas não é o tem forte. Catálogo. Não é o forte no momento, mas tem os livros lá, tem bastante coisa, procurem conhecer, tem bastante coisa bacana. Irão. Procure. E tenho alguns livros adultos também, para adultos, né? Que, lógico que a gente gosta de tudo, né, gente? Claro, quem gosta de ler, gosta de ler infantil, adulto, mas enfim. Então, livro para pais, livro para educadores, a gente tem toda uma linha para os professores, que chama Como Eu Ensino. Sim. Então, são especializados, temas bem específicos para os professores. Sim. E a linha de dicionários Michaelis, né? Que Michaelis. Quem nunca usou... Eu já estudei em caderno Melhoramentos. Tem a parte, não tem? Tinha os não tem mais? Não tem mais. Não tem, já tem acho que uns 15, talvez. Você vê, gente, você vê a minha idade, né? Denunciando a idade dele. A minha já tudo bem, todo mundo já faz a conta, 30, imagina. 30. Tá bom. 30 de espírito. Eu acho que é menos, 25, jovem na idade. Obrigada. Imagina. Então você segue esse critério. Sigo esse critério, claro que aí eu vou para o texto mesmo. E tem outros critérios. Quem é o autor? O autor já é conhecido, não é conhecido. Não há problema para você? Não tem problema. Nós temos vários autores jovens que hoje até já têm sucesso, que foram lançados pela Melhoramentos. Isso não é uma linha de corte, não. Não é? Não é. E, por exemplo, você está lendo, porque você sabe que tem o editor, tem todo, que é até professor de língua portuguesa, que, sim, né? Sim. Uma vez eu consegui fazer, eu fiquei tão emocionado, me chamaram para fazer a parte da revisão. Eu fiquei tão emocionado, porque eu sou professor de letras, né? Sou professor de língua portuguesa. Tá. Eu fiquei tão emocionado, falei, gente, vai depender. Responsabilidade, muita, né? Porque assim, parte gramatical total, tudo. Bom, você tá lendo e você tá vendo alguns erros. Isso é corte para você? Não. Não é? Não é corte, porque, claro que, como eu falei primeiro, tem que ver a fluência do texto, né? A estrutura. A gente se preocupa bastante com a estrutura. Então, tem tanta coisa, né? Mas de acordo com a faixa etária, você tem que prestar atenção. Se tem muitos flashbacks, então, se o texto vai e volta, dependendo da faixa etária, você não pode. Você tem uma... Mas tudo bem, aí você classifica. Não, esse daqui é para um leitor já crítico, que com 12, 13 anos ele já tem... Você já tem isso, né? A gente já tem o feeling, né? Por que eu tô te perguntando isso, Leila? Porque um dos propósitos desse podcast é acabar com cegueiras. E há uma cegueira muito grande com relação à impressão de um livro, ao trabalho de um livro. Tá. Às vezes eu acho que quando você nega, vou usar esse termo, se eu estiver errado, corrige-me, por favor. Você fala assim, não, esse livro neste momento não serve para mim. E acaba frustrando até o autor. E às vezes não é porque você não foi... Às vezes a gente acha assim, o editor, ele... Eu pesquisei alguns editores. O cara é muito crítico. Não, às vezes aqui no momento não foi. E você também é crucificada, de certa forma, às vezes, não é? Tem pessoas que não vão gostar porque você, naquele momento, não quis o livro. E não é bem por aí. Você não usa nada pessoal. Você usa o critério que você está precisando no momento, não é verdade? Exatamente. É sempre difícil, né? Eu falo que uma coisa que eu não aprendi, tá, gente? Foi devolver o original. Porque sempre é difícil você negar, né? Uma negativa é sempre muito difícil e frustra, é isso, né? E frustrante. Mas a negativa, ela não é só do editor, né? Então, eu já falei aqui, muitos critérios, então tem o catálogo da editora, muitas vezes é um tema recorrente no catálogo, então... Para que mais um, né? Então...
Não que seja mal. Não que seja mal, não é que o texto seja ruim, Sim. que mas ele não se encaixou naquele momento. A gente acabou de falar aqui da faixa etária. Então, muitas vezes eu recebo um livro que é para jovem adulto. A nossa linha do jovem adulto é menor, a gente não tem tantos lançamentos. Então, olha, esse no momento, né, não se encaixa. Né? E muitas vezes é uma questão de negócio mesmo. Sim. Né? Então, Tem que pensar, tem né? um limite. E todas as editoras são assim, não é só Melhoramentos. A editora tem um limite de lançamentos por ano, tem o seu catálogo, tem as suas necessidades. Então, sei lá, se é um tema que é muito recorrente no catálogo, então mais um vai acabar causando Exatamente. uma canibalização. Sim. Né? E não é a intenção, né? E não é a intenção. A intenção é trabalhar os livros. Então, Sim. né, às vezes a gente tem que rejeitar, mas a estrela vai brilhar um dia. a estrela vai brilhar um dia. E tudo... Eu sempre falo assim, não, todos os livros, cada livro, cada texto, ele tem o seu espaço, né, no universo, ele vai encontrar. E aí eu entro na pergunta, que é o tema, o abismo. É o abismo. Você percebe que hoje há um abismo entre essa coisa maravilhosa e os alunos? Você sente? Comparado à minha geração, por exemplo, ou outras gerações? Eu acho que a questão hoje é o excesso de ofertas, de distrações. Não são distrações, mas tem a rede social, então tem o celular. Nossa, eu estava vendo algumas pesquisas, as crianças ficam muitas horas do dia, Sim, jovens. Então, aí porque tem que ter esse freio, esse equilíbrio. Né? Não é proibir. Claro, você vai proibir, o jovem está inserido no mundo de hoje, ele tem que fazer parte, né, da comunicação. Claro. Né? Então, hoje tem os streaming, você facilmente assiste um filme, um seriado no celular, no tablet, no computador, na televisão. Mas é interessante que mesmo a televisão, antes ela era agregadora da família, né? Todo mundo se reunia ali, ou para assistir um filme, ou para assistir uma novela. Não, cada um ou tem a sua TV no seu quarto. E transforma seu quarto na casa. Transforma seu quarto na casa. Tem os games, né? Os jogos eletrônicos. Então, assim, não estou demonizando nada disso, né? Não estou demonizando nada disso mesmo, porque por trás de cada filme, por trás de cada série, tem um texto ali atrás. Né? Tem um texto, muitas vezes um texto literário também, mesmo. Né? Os roteiristas que Mas você não acha que a gente poderia ser mais, assim, colocar numa balança? Não, hoje eu quero um livrinho, amanhã eu quero uma TV. Eu acho que é essa a questão. A tecnologia existe, está aí, e não tem como mais ela voltar. Tá aí, minha secretária falou com você fala comigo, a gente troca. A tecnologia está aí. Está aí, é tudo mais rápido. Mas eu acho que está faltando, assim, esse equilíbrio. Por exemplo, meus filhos, eles têm o direito ao celular, mas a leitura tem que ter. Porque o português melhora, a linguagem melhora. Você acha que está faltando você acha que também é um pouco de culpa dos pais, Leila? Eu não acho que seja culpa dos pais. Eu acho que todo mundo tem sempre muito a fazer, até por tudo isso que a gente falou agora, né? Muito tem o celular, acho que e-mail quase ninguém mais usa, ou muito pouco. E-mail? E-mail, Eu falo com você por e-mail. Nós tivemos uma estagiária 2, 3 anos atrás que ela falou, olha, sabe o que é que eu não mando, eu não sei como manda e-mail. Eu falei, meu Deus do céu. Ela tinha 16 E era mais moderno, anos. né? Primeira coisa moderna. Era moderno. Geralmente era um fax. Fax. Nossa, pelo amor de Deus. Não, essas tecnologias, esses avanços, eu acho interessante. Até para o seu processo. Sim, nossa, nossa vida melhorou muito. Mas você concorda, mesmo editorialmente. Assim, é parceria, não é... É parceria. Não é focar só na tecnologia. Parceria. Parceria. O tema de hoje, quer dizer, não hoje nós aqui falando, mas a gente precisa começar a pensar na inteligência artificial, né, no IA. Eu tenho um pouco de receio, você tem? Tudo isso que a gente falou, o celular, as redes e a inteligência artificial, ela tem que ser ferramenta. Ela não pode ser o fim. Ela tem que ser a nossa ferramenta do dia a dia. Ela vai facilitar o nosso dia. Exato. Então, é maravilhoso. O que precisa é ter uma
mente atrás para poder fazer uma crítica daquilo, né? Então, isso aqui é um texto da inteligência artificial, então não tem a parte criativa, né, do ser humano, não tem o sentimento. E muitas vezes é uma cópia de alguma coisa. Já recebeu alguma coisa assim? De algum. Olha, interessante. Uma pergunta. Você já recebeu algum material? Você falou, isso aqui tá com cara de inteligência artificial? Já recebeu? Eu nunca recebi. Mas já aconteceu. Mas da editora já aconteceu, né? Já aconteceu. E não só hoje, interessante que eu estava comentando essa semana, um tempo atrás, nós recebemos um texto para a gente fazia muito manualzinho, que era para bem-estar, uma coisa assim. E o editor que cuidava na época desconfiou. Falou, deixa eu ver isso daqui. Procurou pela internet. Achou. Que vergonha. Achou, um copia e cola. E daí aí você fala, e tirou a atenção de um editor, tirou a atenção não sei o quê. E faltou a parte criativa, né? Porque justamente a gente chama um escritor, uma pessoa, para fazer uma parte criativa. Porque você percebe quando está lendo. Eu estou lendo o livro do Menino Maluquinho, você sente aquela... Os livros do Merli, eu li. O Merli tem pelo melhoramento, né? Então, o Merli, você percebe que você percebe assim, eu vejo uma história da vida dele. É o que você sente. É isso mesmo. Né? Então tem esse abismo. Você sente que hoje as editoras estão sofrendo mais para conseguir manter-se no mercado? Tem tido uma queda, sim. Você tem números? Não sei. Eu não tenho números aqui. Mas você tem uma noção? Acho que a queda estava em 12%. É bastante, assim, né? Eu não tenho certeza, depois a gente precisaria até Sem dar uma problema. pesquisada. Mas sim, o livro físico, né? O livro em papel. Mas, por outro lado, que é bacana, tem a parte do livro digital. Vocês também têm essa área? Tem os e-books, tem Mob, então tem o livro digital que cada vez mais pessoas estão acessando. E uma coisa bacana é que tem muita biblioteca digital. Tá? Então, a USP tem biblioteca, a FGV tem biblioteca digital e gratuitas, tá, gente? Ó, gratuitas, só acessar. Aproveita a dica aí. Fica a dica. Eu vou colocar na os descrição clássicos, os clássicos, os livros clássicos que estão em domínio público. Mas esse aqui deu uma caída, esse material, o material impresso, deu? Sim, mas o infantil menos, tá? Eu acho que o adulto, até por essa tendência de você ter o livro digital, então, claro, as casas diminuíram, né, gente? Então, é menos confortável você ter livros em casa, e claro que a gente só quando tem, é criança mesmo, né? Meus filhos gostam de ter a prateleirinha deles lá com os porque livros. a criança ainda precisa da materialidade. Exatamente. Eu sei que tem até prefeituras e que compram os livros digitais para as crianças pequenas, mas eu como pedagogo, sabe, gente, é importante ter isso, sabe, assim, ter o livro na mão. Isso aqui, ele dá uma sensação de toque, a criança precisa do concreto, sentidos, né? Porque você, como pedagogo, sabe que são os vários sentidos, né? Então você tem o som. Você é formado em jornalismo? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Entendi, só para... fiz publicidade, propaganda e comunicação social, e depois, claro, eu entrei no mundo dos livros, aí eu comecei uma pós, mas não terminei na PUC em comunicação. Mas você é muito comunicativa, nem de tudo pós bem. precisa. Isso daí nunca tive dificuldade. Eu também, não. Mas o que eu digo, isso aqui para você, hoje, ainda brilha? Os olhos brilham? Brilha. Esse brilho não foi embora? Não, esse brilho não foi embora. As crianças e os jovens têm muito interesse em ler. Sim. E aí a gente vai no problema. Então, a gente vai chegar lá. O problema, bom, primeiro, a gente tem um país continental, né? E embora eu tenha lido uma pesquisa que todo município tem uma biblioteca, a gente não sabe as condições dessas bibliotecas, né? Eu já vi. Não são boas. Então, não tem as novidades, não tem os livros que os jovens gostam. É jogado. Infelizmente. Então, eu li lá 6 mil, falei, nossa... Legal, né? Mas a população do Brasil, gente... 200 milhões. Mais de 200 milhões. É mais agora. Né?
Claro que a gente está melhorando, mas o nosso IDH é muito baixo Pode ainda. pegar aí, tá? Deixa eu pegar aqui, o nosso IDH ainda está muito Essa baixo. mulher é muito preparada, baixo, gente. Não, Ela traz imagina. tudo. Traz Muito tudo. baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo. O nosso DH é Olha, baixo. a gente tem 43 milhões de crianças estudando na rede pública e 7 milhões e meio nas particulares. 50 milhões de brasileiros. 50 milhões estão estudando, né? Nessa faixa etária que você está falando. Na faixa etária. De 0 a 15 anos. Exatamente. Só que 9 milhões de brasileiros dos 18 aos 29 anos não concluíram a escola, não concluíram nem o ensino fundamental. 9 milhões é muita gente. É muita gente, né? Então, as dificuldades, quer dizer, esse abismo, como é que você faz para transpor o tamanho desse abismo? Sim. Então, primeiro, livrarias. Estão fechando, né? Acho que não são nem 3 mil livrarias no Brasil. E os que estão fechando, né? A gente teve as falências aí Nossa, das grandes eu fiquei redes. tão arrasado, gente. A gente fica arrasado. Vocês também, né? A gente fica arrasado. Até para os negócios também não são bons. Não, né? lógico que não, porque você perde o seu ponto de venda, né? Você perde o seu ponto de venda. Nossa, que doeu tanto. Foi muito dolorido e aí é isso, são poucos pontos de venda, então... Em lugares não tão mais acessíveis. Então você vê, já não público. tem o acesso. Tudo bem, não tem livraria? Tem o e-commerce. Então, hoje você, né, com o celular na mão, você compra livro com facilidade, mas, de novo, né, a gente está aqui... Sabe que eu gostava de ir na livraria? Você não Leila, vai na você livraria. pegava um cafezinho e ficava olhando. Exatamente. Ai, aquela sensação não tem. Então, você não tem o prazer, né? E mesmo a criança e o jovem, de ir e escolher. O que eu quero ler? De entrar numa biblioteca e escolher. O que eu quero ler? Sei lá, naquele universo todo de livros, ele pode escolher. E aí tem o poder aquisitivo, a gente sabe a dificuldade, a gente sabe a dificuldade de ter do próprio poder público adquirir livros. O governo livros. dá incentivos fiscais para que possa ficar mais barato o livro ou não tem alguma Sim, coisa? o livro é isento. Que bom. Mas tem outros impostos. Hoje tem aí os impostos dos serviços, então que acaba tendo esse problema. Então, quando a gente fala, o livro é caro. Será que o livro é caro? Já falamos aqui quantas pessoas estão atrás de um livro, né? Então, tem o papel, tem a gráfica. Então, muitas vezes se fala, nossa, R$50 esse livro? Mas você vai comprar um lanche, né? Você vai comprar um lanche, um refrigerante. Você vai gastar até mais, né? Agora, você não acha que essa mentalidade que o brasileiro tem que mudar? Tem. Eu tenho 50 para comprar um lanche, mas eu não tenho 50 para comprar um livro, porque o livro é caro. Mas eu tenho R$50 para pagar uma parcela de um celular. Você não acha que o brasileiro está precisando mudar? Então, mas aí a gente vai para a parte do consumo, né? Da sociedade de consumo. Então tem aí várias discussões. Mas eu acho também que foi uma falta ponto. de estímulo também, porque se você pensar bem, Leila, se você é desde pequeno cultuado, você vai falar, não, eu vou comprar um livro e pagar R$50. Agora você falando, gente, que são mais de 10 pessoas. Muito, aí você fala assim, não, vale os R$50. Vale, com certeza, vale os R$50. Quais outros problemas que você consegue enxergar hoje, 2024, comparado a 15 anos, 20 anos? Então, já falamos da concorrência, dos estímulos, né, de rede social, de que TV, isso mexe bastante, né? Mexe bastante. O poder aquisitivo, né? A gente está falando aqui que realmente um país continental como esse falta escola, falta bibliotecas, gente, falta biblioteca. Então, aí já são essas questões. Já temos 12 Falta também o costume, né? O hábito dos pais. Então, é importante que o jovem, a criança, veja os pais lendo. Sim. E tem umas pesquisas que falam, não, as crianças querem ler, os jovens querem ler. Não são estimulados. Só que precisa ter o livro na mão, né? Estimulado, né? Estimulado, estímulo em casa, né? O costume de ver os pais com o livro na mão, ver com o celular, né? Mas ver com os pais lendo, o cuidador. E a gente não pode depender de tudo para a escola, porque a escola tem um papel que é... Por favor. Né? Ensinar... Vamos tirar um peso da escola também, né? Que a gente joga muito para cima da escola. Né? Não, a escola tem o seu papel, ela tem que abrir as portas para matemática, para ciências, para
enfim, para o indivíduo como um todo, né? Para a saúde e tudo mais. E, claro, o professor de literatura, de leitura, que você é professor, você sabe, ele tem o seu papel também. E aí tem as trilhas, né? Como fazer para incentivar realmente, né? Pessoal, esse mês vocês vão ler esse livro, tá? Tchau. Paradidático, né? Tchau, tchau, é esse. Um trabalho. Aí a gente tem Você tem uma área assim que ajuda? A gente tem uma equipe toda que são os consultores de literatura, então eles vão à escola, conversam com o professor, apresentam, né, as novidades, apresentam o catálogo, e nós temos à disposição, não para todos os livros, mas para muitos livros, a gente tem um projeto de leitura, um projeto pedagógico, e está à disposição. Explique, então, por favor. Explique, por favor. Como que é? A gente faz para o livro esse projeto de leitura que é uma sugestão, claro, de trabalho. Então, tem ali um resumo do livro, a biografia do autor, a biografia do ilustrador. Tem ali uma trilha de leitura. Você mostra o bastidor. A gente mostra o bastidor, legal. O conteúdo, né, do livro. E aí tem ali uma pequena sinopse e a gente dá umas dicas. Olha, professor, vai adotar o livro antes da leitura, chama os alunos, olha, pessoal, esse mês nós vamos ler aqui, peguei o livro da Estela Maris Rezende aqui, vamos ler A Casa da Poesia no Mundo Assustado. E dá uma resenha. Olha, esse livro é muito bacana, ele tem um texto poético, já vou fazer aqui, tá, Estela? Eu vou falar do Estela. livro aqui, porque é esse o papel de quem vai estimular. Ela é acessível à entrevista? Ela é. Então, sinta-se convidada. Estela. Tá. Então, o que o professor ou o mediador de leitura pode fazer? Já dá uma pílulazinha do que é o livro. Esse livro é super bacana. Ele foi escrito durante a pandemia. Então, ele fala desse momento que o mundo viveu, de viver dentro de casa, ali com as coisas da sua casa, os pais, a família. O texto é muito lindo, é poético, as ilustrações são da Thalita Nozomi, muito bacanas. E eles trazem o texto traz essa coisa da conversa dentro de casa, de falar desse medo que a gente passou, todos nós, né? Só quem viveu sabe como foi, né? Falando, a pandemia mexeu muito com vocês? Mexeu bastante. Como editora? Como editora, mexeu bastante. Bom, primeiro que as escolas fecharam, né? Então, a nossa linha escolar, principalmente, ficou prejudicada nos primeiros meses, né? Depois a gente acabou achando uma forma, né? Que até e com isso a parte da tecnologia nos ajudou muito e nos ajuda até hoje. Ou seja, né? Fomos forçados a mudar nossa visão. Fomos forçados. Sem perder o princípio. Sem perder o princípio, exatamente. Então, assim, a literatura continuou. Foi complicado. Foi complicado. Hoje eu vejo a parte boa. Evolução, né? A evolução. Então, a gente perdeu um pouco essa materialidade, como eu até comentei, que a gente deixou de ter tanto papel impresso, tanta coisa. A gente aprendeu, por exemplo... O ambiente, né? O ambiente. Então, por exemplo, as revisões. Antes a gente tinha provas impressas, o revisor marcava ali. É tudo no arquivo. Não, no arquivo. A gente manda o PDF pro revisor, e o revisor tem lá o sistema de marcação, tudo bacana, super prático. Super prático. Você consegue abreviar o seu trabalho muito mais tempo, fazendo menos tempo, ou continua o mesmo tamanho? Não, eu acho que melhorou assim. Eu trabalho alguns dias em casa, então a gente trabalha num sistema híbrido, metade da semana em casa, metade presencial. Então, o deslocamento, né, de você pegar o trânsito, ir e tal, isso melhorou bastante. Numa certa parte, você esquece que é hora de ir embora, né, porque você não vai embora, você está ali. Então, acaba... Agora não mais, porque eu consegui me organizar. Mas durante a pandemia era aquela coisa, preciso fazer. Então eu ficava horas a mais trabalhando. Hoje já equilibrei melhor isso. E a gente não deixa de ter o contato com os colegas. Então a gente vai presencialmente. Isso também é bom porque tem o
um Deve equilíbrio, ser né? Vou até usar um termo para quem gosta de leitura, de literatura, de cultura. Melhoramento deve ser uma Disneylândia. Você chega assim, é um universo que você se apaixona, por exemplo. Eu acho que eu ficaria assim, ó, com os olhinhos brilhando, porque ali é tudo que a gente Sim, gosta. sim. Você fica assim. Bom, eu sou apaixonada pela então. Melhoramentos, então eu sou muito suspeita. Quantos anos de tem falar. Melhoramentos? Já? Tem mais Eu de... trouxe até aqui um livro para mostrar para vocês. Tem, bom, de editora desde 1915, então aí já são mais de 100 anos, 107, 107, 108. quase 110 anos. É. Mas a empresa existe desde 1890. E ela é brasileira? É brasileira, lá atrás, né, porque começou assim, em 1890 foi fundada a Companhia Melhoramentos de São Paulo, que era o quê? Era uma fazenda em Caieiras, próximo aqui do interior, e eles forneciam manilha de esgoto, material de melhoramentos mesmo, porque isso que é o nome, para a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo estava crescendo, final do século XIX, né? Estava crescendo, então foi aquela coisa, não, vamos fazer aquela loucura, né? Coisas para esgoto e tal. Então, foi assim que nasceu. Aí, em 1890. Então, era lá o Coronel Rodovalho, que era o proprietário dessa fazenda, começou a fazer esse material de melhoramento. Por isso que é Caieiras, que é de cal, né? Dos fornos da cal. Olha. E cultura. Exato. É para isso. Aí vieram 2 primos da Alemanha, vieram para cá, fundaram a Weissflog Irmãos, que era gráfica e já tinha ali um princípio de editora, montaram essa gráfica. Aí, 1915 lançaram o Patinho Feio, que eu não tinha lá, mas eu trouxe um livro aqui, A Filha da Floresta, que é dessa coleção Biblioteca Infantil, que muita gente, eu sei, que tem coleção em casa. Esse livro foi... tá aqui atrás. Tá aí atrás. Então, o primeiro livro foi o Patinho Feio, que foi nesse formatinho. Foi o primeiro livro infantil em cores publicado no Brasil. Sucesso, né? Foi sucesso na época. Esse é um facsimilar, pode mostrar. Esse é um facsimilar. E aí tem uma história curiosa que foi feito o Patinho Feio no centenário, isso lá atrás, em 1990, foi feito o Patinho Feio, um facsimilar, que o nome já diz, que é igual ao original. E foi distribuído, teve uma festa, foi distribuído o Patinho Feio na Bienal e tal. E aí, uns dias depois, ligou uma pessoa lá querendo falar com o editor que está aí na primeira página, né? O Arnaldo Magalhães, acho que é isso. Aí o telefonema foi de boca em boca até que chegou em mim. Eu quero falar com o Arnaldo Magalhães. Eu falei, então, ele já faleceu há muitos anos. Não, mas esse livro está escrito no português antigo. Eu fiquei até constrangida, porque como é que eu ia explicar para a moça que se dizia professora? Então, mas é um facsimilar, ele está mesmo escrito... Então, que assim, eu vou mostrar aqui, se conseguir focar, biblioteca com PH. Para nós, é manter a obra original. O facsimilar é a obra como Por favor, foi... facsimilar é manter a obra original. Manter a obra. Por isso que se chama fax, né? O fax, Exatamente. que é o facsimilar, que você mandava lá, que seja, é igual. Essa aqui não é uma releitura, né? Não. É a obra como foi publicada originalmente. Sabe, então é facsimilar. Eu aproveito muito. Quando eu dou aula de língua portuguesa, eu gosto de trazer e falar, olha que lembra que farmácia era com PH. Farmácia com PH. Para os alunos entenderem que a língua também é uma ciência viva. Viva. Não, e a língua muda, é super viva. A língua é viva, exatamente. Lindo, isso aqui eu sou apaixonado. Nossa senhora, tá muito até medo de lindo. machucar. Esse aqui eu vou deixar para você. Mentira. Faça uma criança feliz. Dê um livro para ela. Obrigada. Eu acho isso... que lindo. E posso falar que minha filha, a Ana Beatriz, ela vai amar. Ela ama essas coisas antigas. Então, e olha que interessante, né? Um livro tão antigo e ele já fala de meio ambiente, de preservação do ambiente. Esse foi um dos primeiros. Esse foi um dos primeiros. Eu não tenho aí, depois que você olha a data, pode deixar. O meu presente, que todo podcast vai estar aqui. Gente, olha só o que é a literatura, né? A gente está falando aqui de uma coisa do começo do século passado, a gente está falando de um livro com um tema super atual, porque eu sei que
A pandemia foi aqui outro dia, mas agora já estamos falando de uma outra que pode estar Que vindo ano foi aí, esse que é um livro, Amy você sabe, Pox. mais ou menos? Não sei. Porque teve a primeira pandemia também, a espanhola, né? A gripe espanhola. Eu acho que foi Pode nessa ser, época, pode ó, tem ser. uma... Pode ser que tenha sido aí meio nessa época, né? E agora tá vindo a Amy Pox aí Sim, também, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, vou dar uma dica. Professores de língua portuguesa. Facsimilar. Em vez de a gente brigar, mas tem que o português antigo, mostre como era a nossa língua antigamente. Porque também entra na história, na cultura. Use isso ao seu favor, porque isso desperta curiosidade. Biblioteca com TH. Sim, porque... Pronto, você já atraiu a atenção. Farmácia com PH. Então, gente, de professor para professor, dica, tá? Fica a dica, fica a dica. E assim, agora, vamos falar agora de um pouco dos seus livros. Dos livros. Tá. Eu vou começar com esse aqui. Tá bom. Que, assim, quando ele faleceu, foi um dia pra mim, assim, muito... Como quando a Rainha Elizabeth morreu, foi um dia de luto pra mim. Que eu sou... Ela foi da Betinha. Da Betinha. Quando ele faleceu, porque o Ziraldo, ele fez parte... Além de outros livros dele, esse aqui eu lembro muito desse livro, porque teve o filme. Sim, que não é, assim, eu acho isso aqui muito mais fiel. Mas, assim, foi um carinho. E o Ziraldo, quando ele se foi, eu acho que vocês todos ficaram mal. Foi um dia muito triste mesmo. Muito. Porque ele era muito querido, e uma pessoa muito querida. A Melhoramento, ela tem esse livro, O Menino Maluquinho, que já passou por tantas infâncias, tantas crianças. Ele é de 1980. E é o carro-chefe? Ele é o carro-chefe, tem o Meu Pé de Laranja Lima também, né? Esse aqui, posso? Pode. Esse aqui é muito antigo, gente. Esse é de 1968. Mas eu tinha a série. Tem. Eu li. Tem. Agora, porque ele... Você quer fazer eu chorar, né? Sabe quantos eu tinha? 8. Quando você leu esse? E eu tenho um exemplar. Que legal. Depois você tira, manda, quero ver. Exemplar. Então, você tá falando, tá tendo uma emoção, porque esse eu ganhei de aniversário da minha mãe. Minha mãe tá lindo. mais aqui. Eu vou chorar. Eu chorar, dona Leila. Vou chorar. Não, pra mim emoção. Você entende? O que é um livro? Não é um material impresso, não é uma coisa chata. Ele traz memórias, ele traz lembranças, sentimentos, acolhimentos, calor. É isso mesmo. Então, gente, quando você pegar um livro... Entre no mundo, que é um mundo maravilhoso. Olha que lindo. Posso deixar aqui? Agora o Ziraldo. Ziraldo. E aí eu quero mostrar um outro... Você quer me deixar doido? um outro best-seller nosso, né? Que é o Pequeno Príncipe. Mas esse eu tenho uma história, eu preciso te contar. Por favor. Estou eu lá, comecei a trabalhar no editorial. Eu era menina, né? Enfim, tava lá, aquela coisa, mexe nos armários. Leila, vai arrumando aqui o armário e tal. E tinha lá aqueles armários de aço que as pessoas devem até ter em casa ou no escritório. Tiro uma pasta bem antiga, escrita à mão, O Pequeno Príncipe, Mário Quintana. Eu olhei, abri. E eram o quê? Eram folhas datilografadas, né? Então a gente via aquele tipo, né, de datilografia, já com uma revisão, com umas anotações, e tinham anotações em paicas. Paicas é uma medida gráfica, que não é centímetros. As colunas nos jornais são... agora, hoje eu não sei, mas hoje é tudo digital. Sim. Mas naquela época era tipografia, então eram medidas em paica. Isso eu estou falando lá, que acho que era da década de 40 ou 50, aquela anotação. Mas eu, como estudei comunicação, então eu tinha tido aula de gráfica. Falei... Mas espera, Quintana, gente. O Pequeno Príncipe não é da Melhoramento, porque eu já tinha lido, eu sabia tal. Então, fui procurar nas fichas, aí falei com a Isis Valéria. Isis, minha mestra, tudo bem? Isis, não te conheço, mas já é minha Isis mestra Valéria, também. minha mestra, me ensinou tudo sobre editora, mostrei para ela, a gente, sim. Aí a gente saiu correndo, fomos ver nos registros, né? E tinha lá registrado 5.000 exemplares, O Pequeno Príncipe, tradução Mário Quintana. Procuramos o livro e aí descobrimos que não tinha sido impresso, porque a editora original tinha sido a Agir. Então,
que eu fiz? Guardamos, né, o original, deixamos lá, tinha até um barbantinho assim amarrado, porque não tinha durex, Tá né, guardado lá na isso aí? década de 50. Tá guardado? Tá guardado. Vocês têm um arquivo, alguma coisa assim? Tem. Museu? Não, pode abrir aí. Nas primeiras páginas ou lá no meio. E aí o que aconteceu? Bom, pensei assim, fiz as contas, né, em 2014, o livro vai... A pasta tá aí. O livro vai cair em domínio público. Quem não sabe, domínio público é 70 anos depois da morte do autor. Então, fizemos a conta na década... Após a morte, 70 anos. 70 anos. Na época, não tinha ainda certeza absoluta do ano da morte do Saint-Exupéry, porque ele era piloto na Segunda Guerra. O avião caiu e não sabia. Só tem episódio do Saint-Exupéry no Cafezinho Francês, que a gente também é parceiro dela. Então assista lá também. Tá. Pode falar. Enfim, guardamos, que falando, bom, só em 2014, depois que a gente vai poder, o livro vai cair em domínio público, só aí que a gente vai poder publicar esse tesouro. E ficou lá guardado. E eu não podia imaginar, lá na década de 1980, que eu ainda estaria em 2014 na editora, né? Aí foi se aproximando a data, aí descobriram os restos mortais. Acho que nem os restos mortais, mas acho que tinha os restos do avião. Então ficou comprovado que realmente caiu naquele ano, acho que foi 44, que caiu o avião dele e tal. Então foi comprovada os 70 anos em 2014, então. Só que todas as editoras fizeram. Então tinha o Pequeno Príncipe pequeno, grande, com a capa almofadada, com dourado, sem ilustração, com ilustração, enfim. Então nós seguramos mais um pouco e lançamos depois essa edição. Claro que aí a gente foi pesquisar se realmente o texto era do Mário Quintana. Mário Quintana. Até o coração aquece, o coração aquece. Meu filho tem, minha filha ela lê, ela tem aquele essa almofadada. Mas eu gosto assim. E Mário Quintana, gente. E aí nós procuramos a família, o agente literário que cuida da obra do Mário Quintana. Tinha, na época, uma sobrinha dele viva, depois ela faleceu também. Mas foi comprovado por um especialista em Mário Quintana lá do Sul, que o texto era dele, porque tinha anotações, tinha assinatura, enfim. E a própria tradução, porque é diferente, né? A gente já sabia que o Quintana tinha traduzido muitos clássicos, e tem ainda muitos clássicos traduzidos por ele. E bom é que eu trouxe livro cartonado, né, gente? Aí. Enfim, aí fizemos essa edição com capa dura, tem um origami, que é a raposa, então você faz um origami, tem isso. E esse acabamento, ele brilha no escuro, porque muita gente fala, esse é meu livro de cabeceira, esse é meu livro de cabeceira, esse é meu livro de cabeceira. Você quer me deixar? Então, o livro de cabeceira que brilha no escuro, você apaga a luz, ele está ali brilhando, gente. Olha é muito isso. lindo. É muito lindo. Lindo é você, maravilhosa. Obrigada. E esse aqui? Obrigada. Então, e esse aqui é o Tesouro da Independência. Ele já é mais para que idade? Do Luiz Eduardo Mata. Esse aqui é a partir do 6º, 7º ano, né? É Fundamental 2. Eu vou indicar a Melhoramentos para a escola dos meus filhos, que eles sempre têm um livro. Pode indicar. O Luiz Eduardo Mata é querido. Sabe o que me mata um pouco? Lembra um pouco daquele Vagalume? Ele lembra um pouco a Vagalume, exatamente. Ele é bem para Vocês têm que trazer a Vagalume para vocês. Uma releitura. Acho que ele não vai ser possível. Acho que agora não é a Ática, esqueci. Existe a Ática ainda? Então, ela faz parte de um grupo. Mas eu acho Melhoramentos melhor que eles já sabem. Para concluir. Peço perdão. Luiz Eduardo Mata, ele faz uma ficção, né, sobre um sumiço de um sabre da independência, que seria o sabre do Dom Pedro, quando ele declarou a independência. Eu não sou nem fã deles, né? E ele cria uma ficção, dois jovens, né, uma estudante que está fazendo intercâmbio com esse rapaz, e eles começam a ir atrás de um possível tesouro, do sumiço dessa... E o spoiler para aí. Não, mas é interessante. Eu ainda não acabei de dar fazer aqui o meu... Então faça. O meu pequeno teaser sobre o livro.
que o que é interessante é que, em busca desse tesouro, eles vão passando por vários pontos interessantes, turísticos e históricos da cidade do Rio de Janeiro. Que eu sou fã. Então, eu sou historiador. Essa escadaria é da biblioteca, Sim. do museu, de um dos museus. Olha aqui, este livro trabalha história e literatura Exatamente, história e literatura. Eu sou fã do Rio de Janeiro, sou fã de Dom Pedro, já vou deixar aqui claro pra você. Maravilhoso. O que eu percebo, assim, há uma riqueza nos contextos. Sim. O que você deixa hoje nesse podcast, esse humilde podcast, para você, para os jovens, qual mensagem você pode deixar? Bom, primeiro para os jovens que, como o Altair acabou de falar, a literatura ela abre o mundo para você. Sim. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não podemos ter todas as vivências e sentir tudo ao mesmo tempo, mas pela literatura você consegue chegar em cidades, planetas, países imaginários ou verdadeiros que você nunca teve acesso e, sei lá, provavelmente você vai não terá. Então, a literatura, ela traz isso, ela traz vivências que você nunca teve, sentimentos, né? Você vê ali, é uma paixão, é um amor, é uma coisa que você nunca viveu, ou até um sofrimento também, né? Que você nunca viveu. Então, a literatura traz isso. E tudo na vida tem a literatura por trás, né? Mesmo um filme, um cinema, uma novela, tudo tem ali atrás um texto. É muito bacana isso. Para os pais e para os professores, então estimulem a leitura, né? Eu sei que não é uma concorrência justa, né, competir com tanto, mas olha que bacana, né? Se você pega um livro, você fala, como eu falei aqui rapidamente sobre esses, né? Você fala, olha, li esse livro, ele conta aqui a história de um piloto que ele caiu no deserto e ele encontra ali um príncipezinho que vem ali e ele tem esse príncipezinho do deserto, mas como que ele apareceu ali? Sim. Não, mas ele fala com a cobra, né? Ele tinha uma rosa e por causa da rosa ele saiu do planeta dele. Então, assim, dá um estímulo, né, para a leitura. Já tem algum material para autistas? Nós temos agora, para o ano que vem, tem um texto do Manuel Filho. Oi, Manuel, meu querido, um escritor, para crianças bem pequenas. Tem um texto da Sandra Saruê também, querida. Beijo. Estou adorando conhecer esses nomes aqui. Sandra Saruê, que escreveu justamente um livro sobre duas irmãs, uma mais nova, que é autista, e a mais velha. Então, fica aquele... a mais velha tem um pouco de vergonha, porque a outra é diferente. Então, ela vai evoluindo, vai aprendendo a lidar com aquela... Eu tenho, até o abusado, eu tenho uma obra. Eu nunca quis legal. porque eu tenho 2 filhos autistas. Olha. E eu contei a história deles. bacana. Vamos dar. Vamos avaliar, porque assim, os 2 são autistas e a mais nova não é. E a mais nova, ela copia o comportamento dos mais velhos. E o que acontece? Ela tá sofrendo agora porque ela não é autista, ela tá perdida no mundo. E eu fiz uma obra sobre isso. Será que tem contexto aí? Tem contexto imagina, pra nós. Olha, imagina. Tem contexto pra nós. Mais importante é assim, que aqui eu consegui divulgar um pouco. Um dos motivos que eu fiz esse podcast, que está crescendo. Tá. Eu não esperava ter tudo isso aqui, porque era um bate-papo só com, vou chamar a Leila, um amigo só começou a crescer, porque eu acho que hoje a gente está muito nessa polarização. Sim. A gente está muito de fofoca daqui, e você, aí eu convido uma pessoa agradável. Obrigada. Que, você sabe, Leila, esse nicho de pessoas das quais eu quero buscar para este podcast, tem muita gente e é carente, porque não tem programas que façam isso. Eu saio daqui muito mais inspirado, muito mais assim, realizado como pessoa, ser humano, como brasileiro, porque eu acho que tá faltando esse amor ao Brasil. Olha essa história aqui de Dom Pedro. Ele mora em São Paulo? Ele mora no Rio. Mas ele pode fazer online, hein? Pode fazer online. Agora, fazer online. essa pessoa... A Estela Mares, ela também mora no Rio, a Estela, mas dá para fazer online. Eu posso fazer. Eu estou pensando até uma proposta para você. Trazer você, o Merli e os 2 online. A gente faz um debate sobre a literatura. Ótimo. Convite aceito? Aceito. Olha combinado. Aí, ó. Combinado. Leila,
esta caneca é pra você levar pra você tomar o obrigada. seu café. Obrigada, Pra gente, você tomar o que seu legal. cafezinho. Amei, adorei. Enquanto você tá lá Obrigada. fazendo suas edições e não esquecer esse momento tão prazeroso. Obrigada. Eu muito só obrigada. tenho que agradecer por Imagina. você. E saiba Ai, que assim uma eu estou. conversa tão- Paula, ali, passou uma hora. Eu estou emocionado. Nada, já passou uma hora, Assim, você vê? e tem mais assuntos. Eu quero te agradecer. Quer fazer suas considerações, falar alguma coisa? Por favor. Melhoramentos, obrigado. Você precisava pedir autorização, não era? Ou não? Sim, a gente... Então, a gente... Melhoramentos, muito Sim, obrigado. a gente pede. E assim, é uma honra saber que alguém da Melhoramentos está aqui, entendeu? Estou Então, assim, aqui. Não, minhas considerações são essas. Leiam mais, né? Professores, pais, estimulem a leitura. O livro, seja digital, seja físico. Vamos ler, porque são nos livros que está a história da humanidade. Sim. A gente precisa ter acesso a isso. exatamente. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Adorei a conversa, adorei Demorou estar aqui que com uns você. 2 meses para você poder, né? Mais ou menos isso. Demorou por aí. Mas Acho que não foi. importa. Não faz mal. A gente. A sua entrevista do Merli, assim, eu falo até hoje, eu olho a entrevista do Merli que eu gosto de olhar. De rever. E às vezes a gente faz assim, todo domingo a gente faz a gente chama de requentar, pega uma entrevista antiga. Tá. Eu olho com tanto carinho pra entrevista dele, ele foi tão suave. Não, eu adorei. Obrigada, viu, Sérgio, por ter me Não, chamado. você acha Merli. E agradeço, Merli, porque assim, Merli. você abriu um caminho pra mim de pessoas fantásticas. Olha, vamos fazer até uma roda aqui de conversa sobre educação. Leila, demais. Imagina, E, foi um prazer. Infelizmente, é hora de dar tchau. Agradeço muito. Inscreva-se no canal, ative o sininho. A Leila falou que tem um negócio, tem um projeto, não tem que você falou? Né? A editora tem projetos de leitura, Isso. projetos pedagógicos para quase todos Eu vou os deixar, livros. depois você me passa para deixar Depois na descrição. eu passo. Não, eu passo o meu e-mail. Sim, eu posso pular Você pode colocar meu e-mail, porque aí a pessoa Ah, o pede. e-mail. Olha. Tem, Não, mas você responde. Mas tem eu posso e-mail, deixar? pode deixar Então vou deixar o na e-mail. descrição. Eu te dou os dados da editora, tem no site, aí ou tem o Vou deixar e-mail tudo da na divulgação descrição. também. Tá. Porque aí vocês podem pedir, olha, estou adotando o livro tal, estou adotando o E livro eu Meu Pé de posso Laranja indicar Lima. colégios para entrar em contato com vocês. Pode, claro, Um colégio deve. que eu quero levar o Merli para um colégio. Que tô Pode especificando. levar. E agradeço. Uma semana esplendorosa para vocês. Para mim, saio daqui mais rico em cultura. E você também? Um grande beijo e nos vemos. Tchau, tchau. Até mais.